o Bragantino foi lá e empatou, aí logo na sequência o Inter retoma a dianteira e aí administra o jogo e faz os gols de novo, né? Depois dos 40 minutos, mostrando que fisicamente o time está muito bem preparado. Mas foi uma festa espetacular. Domingo, 4 da tarde, horário, dia e horário que são clássicos do futebol, né? Em Porto Alegre, ali no Marinha, uma festa maravilhosa, e o Inter fazendo a parte dele, né? Estamos fazendo a nossa parte, vencendo os jogos que temos aí pela frente, e vamos colocar pressão lá em Palmeiras e Botafogo. Mas uma grande partida do Bruno Gomes, o Borré é importante, mas o Wesley realmente é o jogador que tem feito a diferença a favor do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. É o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida alguma, a melhor contratação na relação custo-benefício. Jogador que veio para ser reserva, para complementar grupo e hoje se torna a principal peça do time do técnico Roger Machado. A nossa projeção pelo título a gente vai colocar aí na tela para vocês. Boa. Uma tela para justamente analisar o que ainda dá para o Inter fazer e como seria possível o Inter chegar lá e conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Agora sim, Vaguinha, pode falar, meu querido. Eu gosto disso, tá? A tese é a seguinte: é melhor o Botafogo ganhar do Palmeiras. Está convencionado que para o Inter ser campeão brasileiro tem que ganhar os 3 jogos. Então, coloque ali, por favor, Schenck, no Internacional, na coluna do Inter, mais 9 pontos. E o Inter vai para 74. Posso, Vaguinha, só colocando. Essa é a pior sequência do Inter até agora. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém discute isso, né? Não, ninguém discute. Ninguém discute a maior isso. dificuldade o Inter vai ter agora. Poderíamos, esses dias nós projetávamos aqui pontos, o Inter fez praticamente todos que a gente projetou. Sim. Acho que só o empate com o Flamengo, né? Sim. Dos que a gente não tinha projetado. Vasco, porque a gente botado empate com o Vasco. Mas assim, independente disso, se o Inter tem pela frente Vitória, Atlético Goianiense e Fortaleza, ou Fluminense, o Inter teria que ganhar os 3 jogos também. Só que tá? É a sequência mais difícil. Sim, teria que ganhar de qualquer jeito. Tá? Estando atrás é melhor ter os confrontos que tu consegue. Se tu ganhar do Botafogo, tu desconta 3 pontos. Coloque pra mim ali 9 pontos, Schenck. Tá, 9 pontos do Inter, então. 74. Vitória sobre o Flamengo, pra quem nos escuta em Gaúcha 2. O Vaguinha tá projetando que o Inter ganha do Flamengo, do Botafogo e do Fortaleza e chega a 74 pontos. Exatamente. Não é que eu tô projetando. Não é que eu tô projetando, é que se a gente vai fazer cálculo aqui... seria chegar no título, exato. Né? Então, 74 pontos pro Inter, tá? O Palmeiras perdeu pro Botafogo. O Fortaleza já perdeu pro Inter ali. Vamos botar empate ali entre Flamengo e Fortaleza. É que o jogo do Flamengo... Desculpa, tá? Esse jogo, Vaguinha, ele é decisivo pro Inter. É o Inter. grande jogo pro Inter. Inclusive, e é melhor que o Flamengo vença. A Rádio Gaúcha deve fazer, inclusive, eu imagino eu. Nós vamos fazer Palmeiras e Botafogo. Não, porque o jogo Flamengo e Fortaleza define o jogo do Maracanã, cara, do Inter. Aumenta ou diminui a força do Maracanã. Claro, tudo bem, mas eu vou colocar... Eu não tô fazendo análise assim global, eu tô fazendo análise agora do jogo, tá? Fortaleza e Flamengo, na minha opinião, é empate. Não, sim, mas eu digo assim, pro Inter, o melhor resultado aí é o Flamengo não ganhar. O Flamengo não ganhar. Porque se o Flamengo ganhar... Bem, mas eu tô dizendo, o Flamengo vai jogar pelo que eu acho também. que vai acontecer. Sim. Empate, tá? Então, eu tô começando por Fortaleza e Flamengo, pode ser, Kelly? Pode. Tá, então bota ali empate Fortaleza. O Fortaleza já perdeu pro Inter, né? Então, vai ganhar do Vitória e vai ganhar do Atlético Goianiense. Vai fazer 7 pontos. 71. O Internacional ganhou do Fortaleza. Isso. Tá, então o Fortaleza Flamengo, chegaria a 71 pontos no fim do campeonato. O Flamengo vai empatar, vai perder, vai fazer 7 o Flamengo. Tá? Tá, ficaria com 72. Não, 73. 69. Não, 69, peraí. Eu tô em outro mundo, gente. Socorro, ainda bem que eu fiz jornalismo. Agora, né? a minha tese. Qual que é a minha tese agora, tá? Olha. A minha tese é: o Botafogo, é melhor o Botafogo ganhar do Palmeiras, por 2 motivos. Primeiro, porque o Botafogo tem uma decisão de Libertadores da América e tá com foco dividido. Segundo, se o Palmeiras perde pro Botafogo e perde para o Cruzeiro, no máximo, o Palmeiras chega a 73. Entendeu? Então, entendi. o Palmeiras na última rodada contra o Fluminense, que eu acho que vai escapar do rebaixamento e que não vai ter interesse nenhum em ganhar esse jogo, porque o Botafogo vai estar na disputa, pra mim é muito melhor eu ter o Palmeiras fora da disputa. Então, o cálculo que eu faço é: Palmeiras perde pro Botafogo, perde para o Cruzeiro e ganha do Fluminense.
certo? Certo. E aí o Botafogo venceria o Palmeiras, perderia para o Inter e na última rodada a gente torceria até por um empate do São Paulo e aí a decisão iria para o saldo de gols. Saldo de gols hoje a diferença é de 4. De 4. Se o Inter ganha do Botafogo de 2-0, zera. Correto? Número de vitórias igual se o Botafogo empatar com o São Paulo. E a diferença seria no saldo de gols. E aí o Inter seria campeão brasileiro. Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! O Paulo Brax, o CEO do Santos, ele disse em uma entrevista à Rádio Gaúcha que considera o Renato Portaluppi o cara com perfil ideal para treinar o Peixe em 2025. O clube, ele busca ir por um treinador depois de demitir o Fábio Carille, e o dirigente deixou claro que essa era uma opinião pessoal dele, que não houve uma procura pelo Renato, não houve um contato para que isso de fato acontecesse. E na mesma entrevista, o Brax disse que o Grêmio ainda não conversou também, o Santos ainda não conversou sobre o Soteldo com o Grêmio. Mas eu quero que vocês repercutam essa informação. O Renato tem perfil para treinar o Santos? Acho que tem perfil para treinar qualquer clube. O Renato é um grande treinador. Eu acho que a primeira definição para o Renato é entender que ele é treinador. Então, ficar assim, elogiado pelo CEO do Santos. Eu acho curioso, o CEO do Santos trabalhou aqui no Inter, né? Sim. E quando veio pro Inter, ele achava que o Ramires tinha perfil pro Inter. Ah, não é a decisão dele. Ali ele não é a decisão do Paulo Brax contratar Ramires. Mas eu, com toda a justiça, o Renato tem perfil para todos os clubes brasileiros. O Renato é um grande treinador. Treinador. O grande problema do Renato é quando o Renato deixa de ser treinador e passa a ser muito mais como no Grêmio, que tem essa idolatria que ele pode tudo, ele manda tudo e ninguém vai contra ele. Agora, no Santos... Você está satisfeito com o trabalho do Renato como treinador no Grêmio? Não, claro que não. Só que eu tenho certeza que o Renato no Grêmio, treinador, ele foi bem em alguns momentos. É que desde 18 para cá, o Renato não é treinador do Grêmio. O Renato é muito mais do que isso. Eu tenho duas curiosidades para o ano que vem. Uma, o Renato em outro clube, nisso que o César falou. Renato no Santos, no Fluminense, no Cruzeiro, onde ele estiver, só treinando. Tá? Com uma direção que faz o trabalho de direção. E o Grêmio com um treinador que só treine e que a direção possa mande mais. Eu gostaria de ver como é que vai ser também. Gente, ontem, dentro desses exercícios que a gente tem de tentar entender tudo que está acontecendo com o Grêmio, vale a pena, para ti principalmente, Munari, e para o pessoal que gosta de tentar entender, existe um filtro gigantesco em 2019 no futebol brasileiro. Peguem os treinadores que começaram o Campeonato Brasileiro de 18 e os treinadores que começaram o Campeonato Brasileiro de 24. Os boleiros acabaram. O treinador boleirão, sabe quais são os treinadores boleirões hoje empregados? Quem são? O Mano e o Renato. Eu acho o Mano Mas acho que o Mano nem é boleirão. O Mano é boleirão? Não, o Mano é daquele modelo ainda ambiente ganha jogo, entendeu? Ah, não, isso sim. Ambiente ganha jogo, é nesse sentido. Entendi. O Mano não é tão boleirão como o Renato, mas eu tô me referindo àquela coisa ficou um tempo fora do mercado, né? O Inter que resgatou o Mano. É inacreditável, assim. Tu olha e tu diz, pô, que é isso, tio? Luxemburgo... Mudou o futebol Marcelo brasileiro. Oliveira, que foi bicampeão brasileiro. Parte não tá ali, acho que não tá. Já não tava? Eu não me lembro o nome dele. Ontem eu li a lista. Tu pega, é inacreditável a mudança que o Jorge Jesus causou no futebol brasileiro. É inacreditável. O futebol mudou de 2019 para cá. O Grêmio não acordou ainda. O Grêmio não acordou. O Grêmio continua igual, tá? Agora, tu tira o Grêmio, que não acordou, alguns clubes deram um salto. Que é uma Quem coisa são assim... os técnicos hoje que lideram o Brasileirão? Os dois portugueses. Dois portugueses, o Roger, o Voivoda e o... Felipe Luiz. E o Felipe Luiz. O Roger estava empregado no Palmeiras naquele ano, tá? O Roger começa aquele campeonato no Palmeiras. Só que o Roger nunca foi colocado como um técnico boleirão, né? Não. Contrário, até. O Roger, mas o Roger, quando ele surge no Grêmio em 2015, ele causa já um espanto, porque ele era muito diferente dos caras que trabalhavam aqui na época. Sim. Ele era diferente. Não teve nada de especulaçãozinha, nada no final de semana, quem vai treinar o Grêmio. Eles estão falando aí, depois eu posso falar sobre isso. Projeção do Z4 do Campeonato Brasileiro e uma tela interativa
em que a gente também vai poder dizer ali quantos pontos, mais ou menos, será que o Grêmio consegue fazer e os demais times que estão nessa briga. Bora nós! Eu tenho algumas ideias sobre o que o Grêmio pode produzir, tá? Eu tiro o Grêmio do contexto, tá? Tiro o Grêmio da tela. Ali, Opa, como assim? Tira o Grêmio da tela. Não coloca nenhum ponto do Grêmio, tá? Nenhum ponto do Grêmio. Não, e eu não tô falando para botar o 0 lá, tá? Não é isso. Não considera o Grêmio ainda. A gente vai olhar Juventude e Criciúma. Juventude e Criciúma. E eu vou te dizer que o Criciúma vai fazer 3 pontos. Contra o Bragantino fora de casa no último jogo. Tá. Já rebaixado. Já rebaixado. E o Juventude vai fazer 3 pontos contra o time do Cruzeiro em casa no último jogo. Não ganha do sub-20 do Atlético? Eu acho que não ganha de ninguém. E aí a gente vai ter a noção exata do que fazer. Por que eu tenho dito isso como algo... Porque com esse desespero, e aí eu acho que o Vaguinha tem toda a razão quando ele fala do jogo do Fluminense agora, porque o Fluminense ganha o jogo hoje, o Fluminense está fora do rebaixamento. O Bragantino é o pior time do momento do futebol brasileiro. Eu não duvido o Bragantino ganhar do Cruzeiro. Também não duvido. Também. Hã? O Cruzeiro tá numa draga. Então o Grêmio vai ganhar do Cruzeiro. É que o Grêmio tá numa draga também. Bom, mas o maior draga do que o Bragantino, gente. É mas... parelho o negócio. o Grêmio empatou com o Bragantino. É bem parelho. Tá, e aí? O Inter também empatou com o Bragantino. Tá, vai. Criciúma. Criciúma só faz 3 também. Bota 40 pro Criciúma. Isso. Tá, e o Fluminense, então, o Fluminense faz... Pra mim, o Fluminense faz 6 pontos até o final. 6 pontos. Faz 3 contra o Criciúma e 3 contra o Cuiabá. Beleza, 44. O Juventude? O Juventude, pra mim, faz 3 contra o Cruzeiro. Tá bom. 42. Tá. Tá? O Grêmio, pra mim, faz 4 pontos. 1 contra o São Paulo e 3 contra o Corinthians. 44. Bom, então o Grêmio vai no sofrimento até a última rodada, porque enfrenta o Corinthians na última rodada. Vai, sim. Não, acho que não até a última, porque se o Criciúma perder para Corinthians e Flamengo, o Criciúma entra na última rodada rebaixado. Em relação ao Grêmio. Tudo bem, o que eu quero te dizer é que se tu acha que o Grêmio só consegue um empate antes do Corinthians, o Grêmio vai ter mas ele já rebaixou aqui, ó, o Criciúma e o... O Criciúma foi rebaixado antes. O Criciúma já foi rebaixado antes. Tá. O Atlético Paranaense, para mim, ganha do Fluminense, ganha do Bragantino. E o Atlético, bota 7 pro Atlético Paranaense. 7. E o Vitória? O Vitória... Ganha do Grêmio só. Ganha do Grêmio só. 45. Aparentemente. Não, eu não sei. O Fortaleza, 4 pontos pro Vitória. 46. 46. 46, tá então. Um a mais ali pro Vitória. Há um otimismo do lado tricolor. Mas eu deixo bem claro aqui, tá? O maior problema do Grêmio, a maior virtude do Grêmio não tá no Grêmio, né? Vocês sabem disso, né? A maior virtude tá na ruindade do Criciúma, do Bragantino e do Criciúma. Para mim, a briga é Juventude e Criciúma. A maior briga. E eu torço muito para que o Juventude... E é uma pena, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu gosto do Criciúma, tá? Gosto muito do Criciúma. E gostaria que o Criciúma permanecesse na Série A. Mas não tem lugar para Criciúma e Juventude na Série A nesse... Mirassol? Não. Neste quadro da atual... Para mim, um dos dois vai cair. Muito e bem. o outro é o Bragantino, tá? Deixando bem claro. O Bragantino. Eu quero que a gente discuta bastante o Bragantino. Porque há 2 anos atrás o Bragantino era o modelo. Era o modelo gestão perfeito para o futebol brasileiro. Eu quero saber onde estão os caras que perdeu o Thiago Escuro e não contratou certo para o lugar. Então, mas não por causa da gestão. Era o cara da gestão. Tudo bem, mas só muda tudo. Mas era um diretor... Quero saber a tua opinião sobre isso aí. Vamos deixar o César falar sozinho. Saiu um diretor que montou um elenco que foi finalista da Sul-Americana, que fez bom Brasileirão. Quero saber do Bragantino. Chegou um diretor que fez um elenco ruim. Eu quero saber disso aqui, a tua opinião isenta. Tá. Não, aqui eu acho que a gente está sendo muito... Eu acho que nessa reta final de campeonato, esses times que estão atrás, eles tendem a somar mais pontos. Eles acham pontos aqui e ali. Eu não acho que o Criciúma vai fazer só esses 3. Eu acho que o Bragantino vai fazer ponto também, não vai perder as 3 seguidas. Porque tu vai pegar, por exemplo, se o Atlético Paranaense ganha mais uma
ele já meio que escapa. Aí vai daqui a pouco o Atlético Paranaense e Bragantino já muda o jogo. O Flamengo, o que vai valer pro Flamengo essa penúltima rodada? Se o Flamengo estiver fora da briga pelo título, um jogo em Criciúma, estádio cheio, o Criciúma precisando ganhar, o Flamengo daqui a pouco nem com o time titular. O amigo conseguiria botar a pontuação, porque tira a pontuação do César ali, Schenck. Bota a pontuação do Munari agora. Vamos 0 lá. a tudo, vamos ver como é que fica. Então, eu acho assim, ó, vamos lá. Rapidinho, Bragantino, tá? Rapidinho, nós não temos até meio-dia. Não, tem que pensar. Vamos lá, Bragantino, eu colocaria 3 pontos pelo menos, tá? Acho que dá pra ganhar um jogo aí. 40. O Criciúma, eu não acho absurdo o Criciúma fazer 6. O Então, Flamengo na última rodada 43. com o time reserva, por exemplo. 43. É que eu tenho que saber como é que vai estar o Flamengo. O Flamengo tá jogando pelo título. Munari, isso aí a gente não sabe. Ah, então, vamos colocar um pouco mais, Nós tá? não podemos esperar o jogo acontecer. Vamos lá, então tá. O Fluminense não joga nada, tá? O Fluminense 4 pontos. 4 pontos. Joga nada esse time aí. 42, vai cair Conseguiram- o Fluminense. O Thiago Silva parece zagueiro ruim nesse time mal Tá. treinado. Juventude, O Juventude ganha do Atlético Reserva hoje e acho que ganha do Cruzeiro. 6 pontos. Tá. Vai tá ficando feia a dizendo. coisa pro Grêmio. Não, eu vou te falar, o Grêmio Vai, tem que ganhar Grêmio. tem que ganhar as duas em casa. Não, mas como tem que ganhar? Tem que ganhar do São Paulo e do vai, Corinthians. Na tua Vai ganhar do opinião. São Paulo e do Corinthians e perder as duas fora, então. Faz 6. Ah, não, então tu tirou o Grêmio. Tá, ganha as duas Pra em todo casa. esse mise-en-scène São Paulo pra não vai tirar o valer Grêmio. nada. Não, que São não Paulo quer, não não vai pode valer ter a nada opinião pro dele, Vaguinha. Não vai valer nada pro São Paulo isso aí, porque o São Paulo vai estar com a vida definida. Ele induz o E o Munari Corinthians ali, vai estar com a né? vida definida também. Não tem nada, não vale nada pros dois o jogo. Acabou, então o Grêmio vai escapar. O Atlético Paranaense faz 7. É que de repente pode valer pro Atlético Mineiro. 6 pro Atlético Paranaense. Então. Tá, isso aí. Mas aí esse teu jogo não funciona bem esses teus jogos aí. Por quê? Porque tem jogo aí que é confronto direto, só pode Não. 3 pontos, não pode dar 6 pontos com um jogo. Não botei. Não pode dar 3 para um, Eu 3 botei para outro. Eu vou. Só pra ficar dois registrado. jogos. Só pra ficar registrado, tá? E o Vitória eu acho que faz 3. Já passou um fio de 6 minutos, vocês não Rapidinho. conseguiram O Vitória concluir. faz 3. Só uma coisa aqui, tá? Ah. Só pra ficar registrado. Na minha opinião, o Grêmio vai fazer 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? Como é que vai ser? Vão ser 3 empates? Eu Vai acho ser que- só acho- uma vitória? Acho que o Grêmio vai ganhar do Corinthians na última rodada. E aí vai depender do Perde pro São resultado. Paulo. Perde. Então o Grêmio termina o Campeonato Brasileiro com 43 pontos, na tua opinião. Na minha opinião. A grande questão. Sem clubismo, né? Um atacante na mira. Quem traz essa informação pra gente de um atacante na mira do Inter é o Vaguinha. Então o microfone é todo teu, meu querido. Conta mais sobre esse interesse aí no atleta do Juventude. Na verdade, eu vejo ele muito mais como um meia, né? O Lucas Barbosa. Ele pode jogar como atacante, mas É um meia que joga pelo lado. Né? um meia que joga aberto pelo lado direito, trabalha com a perna esquerda. É muito interessante esse jogador. Ele pertence ao Santos, vai fazer 24 anos em fevereiro. E a informação que eu recebi ontem é a seguinte: o Inter quer. Tá? O Inter quer, já abriu conversas com o staff do jogador. O negócio do Inter é com o Santos, tá? Porque ele vai ser devolvido pelo Juventude ao Santos. E tem aí uma proposta da Coreia do Sul, tá? De um clube da Coreia do Sul. Obviamente que por conhecer o Roger, por conhecer o Inter, ele vai aceitar o desafio do Internacional, caso haja um acerto entre Inter e Santos. E aí o Inter vai tentar empréstimo com passe fixado ou a compra de um percentual deste jogador. Muito interessante, está dentro do perfil que o Inter estabeleceu para reforçar o elenco para a próxima temporada. Jogadores mais jovens, que podem entregar ainda dentro de campo e depois o Inter ainda recuperar o investimento feito com uma eventual venda. Muito bom jogador. Eu O Lucas acho. Barbosa, ele tem 13 gols no ano e esse é o maior registro de um atleta do Juventude desde 2009. Eu acho importante, tá? A gente salientar como é difícil gerir futebol e fazer futebol. Esse menino aí é do Santos e ele foi meio que descartado junto com tantos outros jovens do Santos quando do rebaixamento do time paulista. Então, quando tu vê ele jogando com excelência, o gol que ele fez na Arena, por exemplo, é gol de quem sabe jogar. Né? Difícil fazer aquele gol, Vaguinho. O goleiro fecha nele, dá um tapinha por cima, Golaço. com o pé que não é o preferencial, entendeu? Como o futebol brasileiro, ele mexe errado com as coisas. Aí tu tem esse jogador aí, e o outro jogador que o Santos liberou para o Rio Grande do Sul foi o Soteldo. Um jogador de 5 milhões de dólares e um jogador que vai sair de lá de graça.
Golaço esse fora da área. Praticamente de graça. Eu acho que o único jogador do Juventude que vale a pena contratar é o Lucas Barbosa, tá? De todos aí da campanha do Juventude. Agora tem uma questão assim, o Lucas Barbosa... Tem mais gente que o Inter tá de olho. Tá? Mas eu acho que os outros não. O Lucas Barbosa vem pro Inter. O que ele vai fazer? Ele vai ser o cara que vai disputar um lugar no lado direito. O que eu imagino que vai acontecer? Ele e o Tabata passam a disputar a posição no lado direito e o Gabriel Carvalho vira o reserva do Alan Patrick por dentro. Pode ser, mas ele também pode jogar por dentro, cara. Ele tem habilidade pra jogar como dessa. Não tem velocidade. Não é. Como velocidade? Pra que velocidade? O Alan Patrick tem velocidade. Ele não vai jogar ali. Mas aqui o Gabriel Carvalho, né? O Gabriel Carvalho é o meia, o reserva do Alan Patrick. E aí acho que o Gabriel vai passar a jogar menos pelo lado direito. Vai tirar um pouco o espaço do Gabriel. Porque o Gabriel é o reserva do Alan Patrick, vai jogar só quando o Alan Patrick não poder jogar. Mas hoje o Lucas Barbosa é mais jogador que o Gabriel. Sim, mas aí depois não me venham vender projeto de base. Não, mas por que não? Não, porque se tu projeto de base porque tu tá contratando um jogador de 26 anos do que tá no Juventude, não, 26 que o Santos não... 23 anos. Que tá no Juventude. E aí tu vai trazer pro lugar do teu garoto de 17. Não, cara, mas se ele for melhor, ele tem que... Tá, então não me venda um projeto de base. Mas é projeto de base. O projeto de base é trazer o cara de 23 de fora pro lugar do teu 17. Se ele é confirmado, tu tem que trazer. E aí vai tirar o espaço do 17. O Inter vai jogar 4 competições no ano que vem, cara. Tem que trazer. Tu acha que esse jogador vai chegar e vai ficar atrás do Gabriel Carvalho na fila? Bom, eu não sei. Quem tiver melhor vai jogar. E o Gustavo Prado, que tu berrava que queria no time, vai jogar onde? Não é. O Lucas Barbosa só como meia, né? Aí é o cara do lado direito. Bom, é onde ele rendeu bem. Então ele pode não vir para ser o cara do Gabriel. O Gabriel hoje é o reserva do Tabata. Ele vai entrar nessa fila. Não, mas então o Gustavo Prado joga pelo lado. Eu acho que ele pode ser, ele pode jogar por dentro também, até como segundo atacante, dependendo da variação do esquema. Futebol é... Eu acho que como artilheiro do Juventude, isso não acontecia, né? De ter um número de gols há 15 anos, eu acho que ele aparentemente está destacando mais como atacante, essa possibilidade de ser um segundo atacante, do que como meia. É que o Inter não joga assim, né, Kelly? Com 2 atacantes, né? Ele seria hoje ali, ele disputaria com o Tabata, a posição de titular no time. Agora, tu acha que não tem que contratar? Não, eu não tô dizendo que não tem que contratar. Eu tô dizendo que ele vai tirar espaço do Gabriel Carvalho. Aí qual é o projeto do Inter? O CCD acha, por exemplo, que ele é melhor que o Gabriel Carvalho. Hoje ele é melhor. Então, aí tu vai fazer. Eu quero um cara hoje melhor que o Gabriel Carvalho. Mas eu vou tirar espaço do Gabriel Carvalho. Não, mas ele vai continuar no Inter, capitão. Sim, mas vai jogar menos. Mas é claro que ele vai jogar menos, o outro joga mais que ele. Então, só que daí tu não vai fazer o garoto progredir, crescer jogando, vai ter menos espaço. Vai começar a mesma coisa. Lá no meio do ano a gente começa a discutir, mas por que a base não joga? A base não joga porque tu traz jogadores de outros times pro lugar deles. É um dilema, né? É um dilema, mas o fato é que Lucas Barbosa, então, portanto, está na mira do Inter. Vamos embora, minha gente, para o nosso primeiro tema da escalação, e é a tensão em Belo Horizonte. Para a gente tentar contextualizar o clima, né, apreensivo que está rolando por lá, é que antes de Grêmio e Cruzeiro, já é uma rodada acalorada por tudo que o Grêmio precisa fazer para escapar do Z4. Acontece que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ele deu uma entrevista ontem à tarde em que ele negou uma informação que dizia que o Bright White teria ido conversar com ele na sala dele para fazer algumas reclamações, principalmente relacionadas aos treinamentos do Grêmio. O Guerra, nessa entrevista, rebateu a informação do jornalista Diogo Rossi e deu uma declaração absolutamente infeliz que a gente vai ouvir agora e vai repercutir depois. Acho que não deve ter sido parido, deve ter sido filho de chocadeira, para falar uma bobagem desse tamanho. São várias fake news dentro de uma. Primeiro, que o Martin nunca esteve na minha sala. Primeiro, que eu nunca conversei com ele sobre treinamento. O Martin é um cara extremamente profissional. Eu diria que meus 30 anos de Grêmio foi o atleta mais profissional com quem eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre tudo que nós entendemos que possa ser modificado, melhorado para o resultado ser melhor. Mas essa notícia ela é totalmente inverídica. Bom, para além da notícia inverídica ou não, tem uma declaração muito forte vindo de um representante tão importante do Grêmio, que é o presidente do clube e que fala
desta forma como a gente acabou de acompanhar. Bom, vou colocar aqui na nossa conversa Rodrigo Oliveira, nosso colega de Gaúcha, 0 Hora, meu parceiro de Copas. Que bom te ter por aqui, Rodrigo. Ele tá em Minas, ele tá em Belo Horizonte e também vai nos trazer um pouquinho dos bastidores depois dessa declaração do presidente e tudo mais. Vai participar do debate aqui do Segue o Fio. Bem-vindo, Rodrigo Oliveira. Bom dia, Kelly, Vaguinha, Munari, CCD. A entrevista do presidente Alberto Guerra foi apenas um dos tantos elementos de tensão que marcam o ambiente do Grêmio aqui em Belo Horizonte. Na própria entrevista, o presidente Alberto Guerra, ele admite que o momento é de uma tensão acima da média, por conta dos maus resultados no Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve essa pressão aumentada pelos jogos de ontem, principalmente a vitória do Juventude sobre o Atlético Mineiro. O Grêmio precisa ganhar, o técnico Renato Portaluppi vai fugir à lógica dos últimos jogos e vai escalar um time ofensivo, mesmo a partida sendo fora de casa. O Grêmio adota medidas para mobilizar o grupo e aliviar essa tensão. Por exemplo, o zagueiro Kahneman, mesmo lesionado, mesmo afastado até o meio do ano que vem por conta de uma cirurgia no quadril, veio para utilizar a sua liderança na mobilização do grupo aqui na concentração do Grêmio e no vestiário do Mineirão. A direção também veio reforçada, além do presidente Alberto Guerra e do vice de futebol Antônio Brum, estão presentes 4 vice-presidentes do Conselho de Administração. O Grêmio aproveitou o voo fretado, que aliás é cedido sem custos pela empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para aumentar a delegação e tomar medidas para, ao mesmo tempo, aliviar o ambiente, mobilizar o grupo e buscar 3 pontos. Essa é a meta do Grêmio. O Grêmio não deve jogar pelo empate, como foi contra Fluminense e Palmeiras. Vai jogar para ganhar, para se livrar logo do risco de rebaixamento e começar a planejar o ano que vem, Kelly. Muito bem. Rodrigo Oliveira, fica mais um pouquinho aqui com a gente para a gente continuar debatendo. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês acham que fica assim internamente esse ambiente depois de uma declaração como essa, depois de um fato como esse, às vésperas de um jogo tão importante que o Grêmio precisa da vitória. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, porque fica claro que o ambiente está tenso, o Rodrigo está lá, acabou de relatar como está o ambiente, e nós temos que separar as coisas, né? São 2 coisas completamente diferentes. Uma situação é o jogo do Grêmio, o que o Grêmio representa dentro do vestiário, o que pode fazer, o que não pode fazer, confiar no Grêmio ou não. A outra coisa é a gente entender que declarações como essa, apenas elas se tornam resultado. Ela não é algo pontual. Isso é resultado de todo um contexto. Quando o Renato, durante muito tempo, ele é agressivo com as pessoas, a gente viu que ele é autorizado pelo Grêmio. O Grêmio justifica isso quando é agressivo com as pessoas. E eu digo o Grêmio na figura institucional do seu presidente. Informação, o Vaguinha está aqui, um repórter histórico de furos e mais furos. Acredito eu, Vaguinha, alguns erros também de informações que não se confirmaram. Sem dúvida. Não lembro direto, mas pode ter. E tu pode relatar que este conflito é um conflito comum no ambiente do futebol. Tu passar uma informação, ela se confirmar ou não, o dirigente se ofendeu ou não porque não queria que vazasse ou porque estava numa negociação, isso é do contexto do esporte. O que não é do contexto das relações é essa agressividade, esse clima belicoso que a gente está vendo do Grêmio em relação não só aos repórteres que estão fazendo cobertura do Grêmio, como em relação ao contexto todo do futebol. O Grêmio é agressivo há algum tempo. O Grêmio acredita na relação do ódio. E isso é que mais me assusta. O que o presidente Alberto Guerra fez ontem é apenas resultado dessa conduta do Grêmio. Hoje é tenso, é normal ser tenso. Como assim tu chamar alguém de filho de chocadeira? Presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio. Nós estamos falando de mais de 120 anos de um clube que é exemplo para 8 milhões de pessoas. Qual é a representação disso? Vaguinha, quando tu expõe isso,
Tu não é contra alguém, não é a briga do Guerra contra o Rossi. Não é isso que foi discutido ali. É muito simples. O Rossi, o Diogo Rossi, que a gente conhece bem, um baita de um guri. E eu não tô aqui para defender o Diogo Rossi também, não quero defender ninguém, porque eu acho que a gente tem que passar disso, entendeu? O que eu quero tentar colocar é que isso que está acontecendo no Grêmio é resultado de um processo muito antigo, que tem mais de 2, 3 anos, que é um processo de criar um tom belicoso nas relações do clube. Que a gente ontem talvez tenha visto, Vaguinha, imagino eu, o ápice disso, né? Talvez o ápice disso. Só sobre o episódio, eu conheço o Diogo é um guri querido e jornalista acima de tudo, né? E eu não consigo imaginar que um jornalista ele invente uma notícia. E eu não estou aqui para fazer leitura nenhuma, né? Mas vou colocar algumas situações que já aconteceram comigo. O cara recebe uma informação e essa informação, ou ela não se confirma, ou se... Enfim, no meio do caminho pode ter um boi na linha, não estou dizendo que é o caso, mas já aconteceu comigo. E aí, do outro lado, tu encontra uma resposta negativa, né, de alguém que não quer confirmar a informação, ou que não confirma, e que rebate. E isso, como disse o César, é absolutamente normal. O repórter que assume o risco de uma informação como essa, ele está sujeito a ter um enfrentamento e ter o contraditório. Agora, quando passa do limite e aí vai para o lado pessoal, da forma como foi, eu digo para você o seguinte, eu sou ouvinte de rádio desde os meus 10 anos de idade, que eu sou fanático por rádio AM. Eu nunca vi nada nem parecido de um enfrentamento entre um jornalista e um dirigente. Não vi, nunca vi. E assim, eu conheço o presidente Alberto Guerra e eu acho que... assim, eu tenho uma impressão de que ele vai... Não sei se isso vai resolver a relação entre eles, mas eu tenho uma impressão que o presidente vai emitir uma nota, que vai pedir desculpas. Eu tenho essa sensação. Porque foge, inclusive, da característica dele. Foge. Dizer isso. Foi um negócio assim, muito forte. Gente, Cruzeiro e Grêmio 1-1, e é um ponto que deixa o Grêmio uma posição acima na tabela, o 14º, 41 pontos, 3 de distância do Z4. Um time que está na zona de baixo da tabela empatado, do jeito que o Grêmio empatou, é bom resultado. É bom resultado, o Grêmio conseguiu um ponto, fez um ponto, somou... de alguma maneira, desfez aquela pontuação que o Criciúma tinha feito um dia antes, né? E tinha, de alguma forma, preocupado o ambiente. O Grêmio conseguiu diminuir mais uma vez isso, então é bom resultado. Agora, ontem foi um suco de Grêmio, se a gente olhar exclusivamente dentro do campo, é um suco desse Grêmio do Renato. Um time que não tem construção, que joga pela individualidade. Aí a gente vê o gol do Bright White, que é a grande notícia da temporada do Grêmio, né? Um jogador fora do campo inteligente e dentro do campo também um jogador guerreiro, lutador e tal. E fez um belíssimo gol ontem, de qualidade, de um jogador que realmente agregou e talvez tenha sido o motivo do Grêmio escapar da segunda divisão. Se a gente olhar dentro da defesa, por exemplo, os problemas iguais. O Grêmio não marca ninguém. O Grêmio não fez nenhuma falta no primeiro tempo. O Cruzeiro ficou com a bola todo o tempo e o Grêmio não conseguiu marcar nunca. O Grêmio não encontrou o adversário nunca. O Grêmio não conseguiu nunca ter controle sobre as ações. Jogava em cima de um ou outro lance, correndo, lutando, mas nada demais. O adversário perdeu gols importantes. Então, é triste ver o trabalho que o Grêmio realizou e principalmente porque o Grêmio não entende o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo. Olha o gol mais uma vez. O gol, vocês já viram esse lance ou não? Vocês já viram algum lance... Não vai ter análise hoje? Do Reinaldo. Não vai ter análise? Ou nem precisa? Tem muito do assunto, volante está fora... do Reinaldo nem precisa. Não, mas aí também, eu aí não coloco só o Reinaldo, tá? Porque olha só, são 5 jogadores do Grêmio próximos da jogada e 2 do Cruzeiro fazem a jogada. O Viva Sante, que é o volante do Grêmio, ele simplesmente esquece que o Matheus Pereira... Onde está o Matheus Pereira? Vamos mostrar na imagem aberta, até a gente pode voltar um pouco. Aí, parou. Olha só, a jogada vai ser feita só por 2 jogadores. O Grêmio tem 5 perto. O que o Viva Sante está fazendo lá? Como é que o Matheus Pereira está sozinho aqui, que marca
marcação é essa? Por que tá tão afundada a defesa do Grêmio? Isso é treinamento, é tanta bagunça que tu não consegue apontar um erro. Um cara, não é um cara. É coletivo. É verdade. E o Reinaldo, ele tá olhando pra bola e o cara vai passar as costas dele. E esse, então, assim, sabe por que é tão grave isso? Para essa foto e fotografa exatamente isso. Tu entrega essa foto aí pra quem não viu o jogo, ninguém acredita que o gol saiu do cara lá da direita. Não, e ninguém acredita que saiu o gol, né? Por quê? Porque tem... Na verdade, tem 3, né? Na verdade, tem 3. Não, tem um mas que a tá jogada é feita por escondido 2. aqui. Tá, mas tem 9... mas aqui já tá errado, porque o lateral, o João Pedro, ele já tinha que estar na linha do Gemerson. Tem na 9 linha. E deixa, vaguinha. encurta o espaço e deixa esse cara em impedimento ou faz esse cara sair. Vamos ver, prossiga, por favor, que eu gosto de ver gol no Grêmio. Ó, o Reinaldo. Bah, mas aí, Não, cara... é um belo chute, óbvio, mas assim, não pode ser dessa forma. Cara, essa jogada de futebol de areia. Não. O cara cava a bola pro outro finalizar. Gente, responsabilidade é individual do Reinaldo. Não, mas... A bola foi lá no céu. A bola foi lá no céu e ele tá olhando a bola, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes pro nosso torcedor também. Entendeu? Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Vocês também têm família. Vocês também têm filhos no colégio. Vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. Ontem, ao longo da entrevista, o Renato algumas vezes falou que hoje eu tô calmo. O que vocês acham dessas manifestações do Renato e do tom que ele tá levantando aí com os jornalistas? Se a gente quiser fazer uma avaliação do que ele falou, simplesmente, do tom que ele usou, da dificuldade, enfim, a gente pode fazer. A gente pode fazer um retrato de ontem. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é uma conduta. O Grêmio... Só assim, César, desculpa te interromper porque tá preparando a tese aí. Não tem problema. Acho que a gente tem que sublinhar. O Renato fez uma ameaça Isso aí não... a jornalistas e a filhos de jornalistas. Vocês têm filhos. Como é que sabem onde estudam? Cara, eu sempre tive uma ótima relação com o Renato quando eu era repórter da Band, repórter Fox Sports. Ótima relação mesmo. E eu confesso pra vocês que eu gosto do Renato, gosto do estilo do Renato, do lifestyle do Renato. Mas, cara, só um pouquinho. Chega. Ele fez uma ameaça a jornalistas e a filhos de jornalistas no mundo do jeito que tá hoje. Com o maluco que tem, sim, dentro da torcida do Grêmio, dentro da torcida do Inter, dentro da torcida de todos os times do futebol brasileiro. Tá cheio de maluco. Daqui a pouco o cara sai. Pô, o Renato me autorizou. Como assim, cara? Só um pouquinho. É sobre isso, é exatamente sobre isso, Vaguinho. Exatamente sobre isso. E aí tu tocou no ponto que era a base da minha tese, que é o autorizar. A gestão, o Grêmio, assim como o Inter, a gente pode falar dos dois, porque há pouco tempo a gente viveu não consumimos merda no Inter. Há muito pouco tempo. E isso vira uma briga ideológica, os que gostam e os que não gostam. Vira uma briga. E é sobre isso que a gente tem que tocar. O Renato não pode ser autorizado pelo Grêmio a sentar com um painel de patrocinadores atrás e ameaçar alguém. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. O Grêmio autoriza, e quando eu falo que nós não podemos pegar pontualmente a entrevista de ontem, apesar de eu concordar com o Vaguinha que ontem foi mais grave, nós não podemos fazer isso porque um dia antes, o presidente do Grêmio, ele autoriza qualquer crítica quando ele chama filho de chocadeira uma pessoa. E aqui não é... Não, descambou o negócio. Descambou o negócio. O negócio virou o fio. Virou o fio. E aqui não é... Embate entre jornalista e profissional ou dirigente. Gente, isso é histórico. Isso é histórico. Acontece desde 1970. 1960. Agora, esse tipo de situação de ofensa
num dia e ameaça no outro. Não, e mais, a gente vive numa sociedade, num mundo, né, num momento em que existem muitas. Porque ele fala ali em algum momento, né, sobre as notícias falsas, sobre as mentiras. Existem muitas notícias falsas. Sabe, vocês vão dizer, bom, mas o jornalista tem que apurar, o jornalista tem que verificar. Sim, tudo isso, sem dúvida alguma. Mas quando tu estás diante de uma notícia falsa, será que a postura mais adequada é essa? A notícia falsa... Se é A notícia falsa, ela morre nela mesma. Simplesmente diz, é mentira. Na terceira vez que aquela fonte traz alguma mentira, acabou a credibilidade. Então, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é uma conduta de comunicação e é preciso dizer, infelizmente, ela está entrando fortemente no futebol, mas ela não está no futebol. Ela é uma conduta de sociedade. Nós estamos trabalhando por engajamento e por nicho. E é isso é que me preocupa. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu não acabei a pesquisa ainda. O Grêmio tem 8 milhões de torcedores. 8 milhões de torcedores. Destes 8 milhões, se comunicam diretamente com o Grêmio cerca de 800 mil, 10%, que são o que a gente pode chamar de heavy users, os caras que todo dia consomem alguma coisa e tal. Esses nichos, pequenos nichos, e eu vou usar o meu canal do YouTube, que é um pequenininho nicho, que tem um vídeo lá de 20 mil, um outro vídeo de 25, um outro vídeo um pouco mais, um outro vídeo um pouco menos. Eu não me comunico com o torcedor do Grêmio. Eu me comunico com um grupo de pessoas que gosta de me ouvir. E quando tu aprende isso, tu começa a dizer... Quando o Grêmio fala, o Grêmio não fala para mim. O Grêmio precisa falar para 8 milhões de torcedores. Agora, andando no carro em Porto Alegre, tem 640 mil carros andando em Porto Alegre. Neste momento, 640 mil carros entre Porto Alegre até Novo Hamburgo, na rua. Destes, 60% estão na Rádio Gaúcha. É preciso ter responsabilidade quando tu lidar com massa. E o que está acontecendo no Grêmio é uma comunicação de nicho, onde o Grêmio está falando com quem odeia engajado. Ou seja, eu preciso do inimigo para fazer com que a minha narrativa vença. E é isso que o Grêmio está fazendo. Vamos pensar um pouco mais longe. 8 milhões. Esses aí, Renato Portaluppi e Alberto Guerra, estão rebaixando o Grêmio. Por quê? Porque eles estão começando a tirar esses 8 milhões do centro do que o Grêmio passa para a sociedade. O Grêmio é muito maior do que esse tipo de raciocínio. Não parem de gostar do Grêmio por causa disso. Vamos adiante, porque Luciano Potter, no Sala de Redação, mandou uma pergunta para Renato Portaluppi e a gente vai ver que pergunta é essa agora. Renato, por que o teu time toma um gol por jogo? Essa é a pergunta. Não xinguei ninguém. Não falei da mãe de ninguém. Não falei dos filhos de ninguém. É uma pergunta simples. Por que, Renato, o teu time, há 2 temporadas, toma um gol por jogo? É muito simples. Por que o Grêmio tem que fazer 2 gols para vencer uma partida, César? No ano passado tinha um cara que fazia. Ou dava para alguém fazer. Nós não temos a explicação em 2 anos por que o time do Renato toma gol em todo jogo. A tese do Potter, a colocação dele é espetacular, mas é aquilo que a gente disse aqui, porque o treinador invariavelmente acha que o repórter está fazendo uma cobrança. O repórter está fazendo a pergunta que o torcedor Potter que tá fez para mim. E aí, só para não dizer que é coisa de identificado, quando eu era repórter isento, ia para a coletiva de Grêmio ou de Inter, eu ficava analisando o ambiente. O que a rádio dizia, o que o comentarista dizia, o que o torcedor que era entrevistado perguntava, o que ele queria saber, qual era o anseio do torcedor. Eu levava isso para entrevista coletiva. Só que, às vezes, eu tinha que tentar... Eu nunca falei isso, mas o treinador que não gostava da pergunta, eu perguntava, o que tu quer que eu faça? A vontade de dizer era o seguinte... Eu quero ir embora para casa tomar um banho. É só o que eu quero, porque eu estou trabalhando desde as 10 da manhã. Para mim não interessa a tua resposta. Interessa para o torcedor. Então, aí a pergunta é simples. Por que o teu time leva gol todos os jogos? Não é eu que quero saber, Posso responder? Renato. Quem quer saber é o torcedor. Entendeu? Não é eu que quero saber. Eu quero ir para casa, tomar um banho. Faz uma enquete rápida aí.
Faz uma enquete rápida se a pergunta do Potter foi pertinente. Tá. Tá? Tá, vamos encerrar a nossa enquete atual e vamos abrir uma enquete nova, Schenck? Me sinaliza se isso é possível, Não, por favor. aí pode ser pelo chat A pergunta do Potter... Sim, é no chat. A pergunta do Potter é pertinente, sim ou não? Vote pra gente, torcedor colorado, torcedor gremista, manda aí. Porque eu vou responder o Potter. Tá, responda, por Eu vou favor. responder. Bota a foto do Potter aí na Ele tela. quer botar uma Bota foto. aquela foto do gol do Botafogo. Não, é porque eu tô na Cruzeiro, bancada. Eu tô na bancada. Uma dinâmica Eu tô na complexa. bancada. Deus segue o Tá aí, fim ó. sábado. Manda Aí, ó. vai. Potter, responde, meu querido. Potter. Tá? Cabelinho, barba branca. Até porque ele chamou, ele te nominou ali na pergunta, Isso, né, é que César? foi no Vai. meio de um debate. Tá E eu, bonito o eu tupete tô, do eu tô Potter, numa né? bancada aqui, ele perguntou pra mim, nós estamos numa coletiva de imprensa, eu vou Muito bem. dizer... Potter, o senhor é colorado, né? O senhor é colorado. E como colorado deve estar feliz com a crise no Grêmio, né? Então, tu quer o apito? Tu quer o apito, eu te dou o apito, tu vem treinar aqui. Já que tu não entende futebol, tu nunca chutou uma bola. Então, tu é colorado, não vou responder pra ti. Eu já ouvi isso, que talvez tu nunca tenha jogado futebol. É isso. E não vai entender, né? É isso, entendeu? Você engana, né? É verdade! É isso. Tem que mandar o teu vídeo aqui. Tem que mandar o teu vídeo pra ele. E é o treinador que preferiu mas o Klaus. não foi Renato, tá? Deixa eu Não só foi o Guto fazer Ferreira, o um treinador que esclarecimento. preferiu o Klaus do que o Léo Ortiz. Tu entendeu? Quando treinava o Inter. Só que isso... Klaus, zagueiro, por que lembra? Por quê? E aí tu pega um outro exemplo que é muito bom tu falar, que é o exemplo que aconteceu contigo, num episódio que não tem nenhuma relação com o Renato. É fácil criar narrativa, gente. É fácil. No momento que eu respondi assim pro Potter, o que eu fiz? Eu criei um novo fato. Tá, Sabe Que é o que- meu conflito com ele. Ô, É verdade. você lembramos Discordo. Discordo frontalmente. Discordo frontalmente. Sabe por quê? Porque o Renato não tem essa capacidade. Mas eu não tô dizendo que ele tem, eu tô dizendo que ele faz isso acontecer. Mas não é esse o objetivo. Não é. É a falta de entendimento que não é o cara que tá perguntando. Não é pra tentar Não tô tirar dizendo o que é, foco. eu só tô dando que este resumo que eu falei aqui é o que domina as coisas do Grêmio. Sim, isso é fato. E eu não tô dizendo que é proposital ou pensado, eu não tô dizendo isso. Tá, não, isso é fato. Eu não tá? tô dizendo. Mas não é pra ele tirar o foco. Não é. Não, mas eu É não... porque ele não entendeu que o Eu tenho repórter não. certeza. Porque não é o repórter Vaguinha. que tá perguntando porque é gremista ou colorado. Fechamos. É porque o povo quer saber. Fechamos. Bruno Tabata e Thiago Maia. O Thiago Maia já tá aí, quem nos acompanha na live de GZH vê a escalação na tela, mas o Thiago Maia que teve um problema de saúde do pai, né, no último jogo ficou fora, então agora retorna ao time. Próximo do time ideal, né? Tira o Valência ali e bota o Borré, é o time ideal do Internacional. E mesmo assim, se o Valência tiver numa tarde legal, o Inter não perde, né? Não perde muito. O Borré que tá suspenso desse jogo, né? Terceiro cartão amarelo. Então, é força máxima. Fernando e Thiago Maia começando um jogo desde o Vitória, que não tem, né? Porque o Fernando ficou fora. Quando o Fernando voltou, o Thiago Maia não tava. O último jogo foi contra o Vitória. Isso aí, o Vira último o jogo jogo. foi esse. Faz Faz muito tempo. E Já é, preciso, já trago com precisão quanto tempo faz. Vamos desenrolando aí. É o meio-campo ideal do Inter, né? Tomara que funcione, porque nos últimos jogos que o Thiago Maia jogou com o Rômulo de primeiro volante, não funcionou muito bem. Parece assim que o Thiago Maia sentiu a falta do Fernando. Ficou carente da presença do Fernando no time. E talvez ele não tenha se desprendido tanto. A gente não viu o Thiago Maia na peça ofensiva trabalhando como meia, né, entre Wesley, Alan Patrick, Tabata, ou Gabriel Carvalho e o Borré. Ele não apareceu tão bem. Na marcação acho que não deixou a desejar, mas a presença do Fernando... Aliás, o meio-campo ideal do Inter é esse aí, né? Esses 5 nomes aí, Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Wesley, e eu tenho uma esperança muito grande de que o Valência fará um grande jogo, então vamos com muita força lá pro Maracanã. O Fernando e o Thiago Maia não jogam juntos, então, desde o Vitória, em 29 de setembro. Hoje faz exatamente 2 meses. Então, foi bastante tempo. E eu acho que a queda do Thiago Maia, ela teve relação com a ausência do Fernando, sim, porque o Thiago Maia precisa recuar alguns metros. O que o Roger fez? Logo que o Fernando sai do time, lembra que o começo do Grenal é a virada de chave disso, com o Rômulo. O Inter tem dificuldade no início do Grenal.
E aí o Roger, pra conseguir... Porque o Fernando não é o Fernando é um volante que tem uma capacidade enorme de saída de jogo. O Rômulo não tem. Então, como é que o Roger compensou isso? Ele recuou o Rômulo, começou a fazer uma saída de 3 com o Rômulo entre os zagueiros, e aí liberando o Vitão para fazer uma saída mais pelo lado esquerdo, porque com o Rômulo não estava tendo essa saída, e aí liberava o Bernabé. É quando o Inter vira o jogo, vira o duelo tático no Grenal e passa a dominar o Grêmio. Só que o Rômulo, como o Rômulo joga mais recuado, o Thiago Maia também recua uns metros, e aí o Thiago Maia tá mais longe do gol. Com a volta do Fernando, o Inter vai voltar, vai ter de novo aquele posicionamento antigo. Não acho que não vai ter essa saída de 3, vai ter o Fernando à frente dos zagueiros, muitas vezes caindo mais pela esquerda para receber essa bola, liberar o Bernabé e acionar os homens de frente, e o Thiago Maia parte um pouco mais adiantado. Então ele pode chegar mais à área, ele corre menos, ele participa mais da fase ofensiva. Porque o melhor Thiago Maia foi o Thiago Maia de chegar ao ataque, né? Aqueles jogos contra o Juventude, contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, São o tempo Paulo inteiro na lá, área. São Paulo. E aí o Fernando dá essa possibilidade pro Thiago Maia de novo. Coisa linda ver o Colorado ali na terceira Tá aí colocação. a tabela de classificação na tela para todo mundo acompanhar com a gente. O Inter, neste Atropelando todo é o mundo. Eu terceiro. avisei que nós ia atropelar. 65 pontos. E o Flamengo sem muitas pretensões aí no Campeonato Brasileiro, né? Já não disputa mais o título. No máximo vai disputar ali colocação e premiação, né? Valor de premiação. Daqui a pouco esse também vai ser um dos nossos assuntos por aqui. Se o Atlético Mineiro for o campeão da América, o São Paulo... mas é muito difícil São Paulo buscar o Fortaleza, 6 pontos, teria que ganhar todas e o Fortaleza ganhar só uma. É muito... Bom, se bem que a sequência do Fortaleza... O Fortaleza tem o Vitória... Nessa rodada... É que assim, o São Paulo joga... O Grêmio e São Paulo é 4 da tarde. Vitória e Fortaleza depois. Então o São Paulo vai jogar sem saber o resultado do Fortaleza. Porque o Fortaleza pega o Atlético Goianiense ainda. Então, onde é que o Fortaleza pode perder aí? É pro Inter e pro Vitória. Por que eu tô falando do São Paulo? Porque eu quero São Paulo brigando por alguma coisa na última rodada. Então, é pro Vitória domingo. E pro Atlético Mineiro, né? Na final da Libertadores. Né? Sim. Tu tem que torcer pra muita coisa. Tem que torcer pro Atlético ganhar, pro Vitória ganhar do Fortaleza e o São Paulo ganhar do Grêmio. Olha que loucura. Por outro lado, se o Botafogo perde a Libertadores, claro que vai vir com peso, né? Mas aumenta muito a responsabilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? E aí o Botafogo vem com tudo quarta-feira que vem aqui. Não, o Botafogo, o jogo do Inter... Tá preocupado, César? Sempre tô preocupado, mas eu confesso que eu estive... É curioso isso, o Inter não deixou de ganhar os jogos e eu hoje tô menos preocupado do que eu já estive. Porque realmente a tabela, a gente não vai se dando conta, quando falta muito tempo a gente não vai se dando conta, a tabela é muito pesada. Esses times estão com pontuações, tem muito campeão que foi campeão com 73 pontos. Sim. Então é uma pontuação altíssima, né? Aí tu pega, por exemplo, o Inter faz uma campanha totalmente fora da curva, né? O Inter nos últimos 16 jogos ganhou 12. E mesmo assim tá 8 pontos do time que tá na frente. Imagina o tamanho disso. Mas o Schenck me lembra aqui que em 2009, é isso? O Palmeiras foi campeão com... O Flamengo, desculpa, foi campeão com 67 pontos. Mas aí foi a pontuação mais baixa. Vai pegar outro tipo de campeonato. O que eu tô colocando... O Flamengo fez uma arrancada também. Que ali quem tava na frente era o Palmeiras. Eu não lembro quem era o treinador do Palmeiras no começo. Eu sei que o Muricy assume o Palmeiras e não dá certo, o Palmeiras cai de rendimento. E aí a relação é campeão. Se a gente pegar, por exemplo, o Inter em relação ao Botafogo, o Inter tem que ganhar todos os jogos, sendo 2 jogos fora. O jogo contra o Flamengo, tá todo mundo dando o jogo do Flamengo um jogo morto. O Flamengo largou, deu... O jogo do Flamengo é duríssimo. É duríssimo, mas o Flamengo... Era o Lucha, o técnico do Palmeiras antes do Muricy. O Flamengo... momento, hein? Se o Flamengo estivesse brigando pelo título, seria muito mais difícil. Não tem dúvida. Mas continua sendo um jogo duro. Jogo duro. Assim como a gente não sabe que nível do jogo contra o próprio Fortaleza. Entendeu? São jogos difíceis. Imagina, o Inter pega, nestes últimos 3 jogos, o primeiro, o quinto e o quarto. Sim, se não pega o Palmeiras da parte de cima. Da parte de cima só o Palmeiras. Então, aí a gente imagina, se o Inter fosse líder... seria mágico se o Inter fizesse isso. Eu, sinceramente, acho que o grande problema do Inter, não é exatamente essas combinações malucas, porque isso aí para ganhar o campeonato vai ter que ter. Agora, ganhar os 3 jogos, sobretudo o jogo contra o Flamengo.
Não Sabe sei. que ontem a gente falou sobre aquela questão da decepção, né? Que tem a ver com o cenário e tal. Se fosse uma outra situação normal, o Inter tivesse desde o início do campeonato brigando ponto a ponto com Palmeiras e Botafogo, não fosse uma arrancada, tá? E aí nas últimas 3 rodadas o Inter tivesse essa tabela, o Flamengo fora, Botafogo brigando pelo título aqui e o Fortaleza fora, a gente ia olhar, pá, é difícil ganhar. E agora a gente tem quase certeza, não, o Inter vai ganhar as 3 e aí tem que, se o Botafogo e Palmeiras tropeçaram, o Inter é campeão. Tem uma confiança muito grande de que o Inter pode ganhar os 3 jogos e são 3 jogos muito difíceis.